Gênesis 4, de 1 a 16, versículos de 1 a 16. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse, obrigada, sobrinho. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta lhe não dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. E se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Esta é a palavra do Senhor. Agora foi. A origem. Esse é o 3º episódio. E normalmente a gente lê o livro de Gênesis, especialmente essa história que a gente acabou de ler, como se fosse a história ou um estudo de caso acerca de um assassinato. Ou como se a história fosse acerca de um irmão que levanta a sua mão contra outro irmão. E de fato é isso que a gente lê no texto. Só que o ponto central desse capítulo que a gente acabou de ler não é um fraticídio, um homicídio. O ponto central desse texto que a gente acabou de ler fala da vida a leste do Éden. Fala do que significa viver fora do paraíso. Esse texto não fala somente sobre um assassinato. Esse texto fala o que significa viver fora do paraíso, colhendo as consequências da desobediência de Deus. Então hoje eu quero olhar para vocês dentro dessa perspectiva, esse texto, tentando entender o que significa esse negócio de estar a leste do Éden. O que significa viver uma vida angustiante longe do Criador. Mais do que um relato homicida, nós temos diante de nós um texto que grita para nós dizendo: cuidado, porque quando a gente sai do jardim, quando a gente sai da presença de Deus, a gente tem alguns sérios problemas e a gente tem algumas angústias que a gente vai acabar tendo que lidar com elas. Mas antes a gente vai orar, e aí a gente vai pedir a bênção de Deus por esse tempo. Pai, nos abençoa com a Tua palavra, de maneira que a gente possa ouvir a Tua voz, de maneira que a gente possa entender o que o Senhor diz para nós por meio da Tua palavra, para que então a gente consiga
trabalhar o nosso coração, revisar a nossa vida, valorizar a Tua presença em nosso meio. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 3 de Gênesis, que a gente viu na semana passada, fala que Adão e Eva, então, deliberadamente decidiram se movimentar num movimento em termos de autonomia. Pecado é a autonomia de Deus. Pecado não é uma mera desobediência. Pecado significa você dizer para Deus: eu que tomo conta da minha vida, eu que sou responsável por aquilo que faço, eu decido aquilo que vou estabelecer para mim, então estou declarando a minha alforria, estou declarando a minha autonomia de Deus. E como consequência dessa autonomia que o homem declarou de Deus, então nós vimos na semana passada 4 rupturas malditas, 4 rupturas que foram consequência desse movimento de Caim, de Adão e Eva. Primeiro foi uma ruptura espiritual, uma ruptura em que o homem se separa de Deus. Depois uma ruptura sociológica, uma ruptura em que o homem se separa do seu próximo. Depois a gente viu que o homem não somente se separou de Deus e do seu próximo, mas ele também se separou de si mesmo, se tornou inimigo de si mesmo, e finalmente ele se tornou um inimigo da criação. E por causa disso, ele perdeu o privilégio da presença e da intimidade de Deus e foi expulso do jardim. E aí o capítulo 4 narra para nós essa vida fora do jardim. Narra para nós o que significa não estar mais dentro daquele ambiente que a gente chama de shalom, aquele ambiente que a gente chama de um ambiente da paz. O que significa shalom? Primeiro a gente precisa entender. E normalmente a gente fala de shalom e de paz, pelo menos nos nossos dias e na nossa época, a gente fala de paz como se fosse a ausência, né? A gente trabalha a paz em termos da negação. Então, o que é paz? Paz é a ausência de guerra, a ausência de tribulação, a ausência de conflito, a ausência de gente me enchendo o saco, a ausência de chefe que me pega no meu pé, a ausência de filho que é danado, a ausência dessas coisas. Então, o que é paz? Paz é a ausência. Só que shalom, o conceito de shalom, a paz do Antigo Testamento, não fala em termos de subtração, fala em termos de adição. Shalom no Antigo Testamento nada mais, nada menos significa do que a plena intimidade de Deus. É o indivíduo ter Deus em sua vida de maneira que ele consegue articular todas as esferas da sua existência, contando com a presença de Deus, contando com aquilo que Deus lhe dá, que antes de qualquer coisa é Ele mesmo. Então, shalom no Antigo Testamento não é mera ausência de problema. Shalom significa a presença de Deus independente da circunstância. Shalom significa a presença de Deus estando bom ou estando ruim. Shalom significa ter Deus por perto, ter intimidade com Deus. Só que o capítulo 4 narra para a gente que o homem perdeu esse ambiente, a ambientação agora é outra, o cenário é diferente, porque o homem ele está sozinho agora, foi expulso do jardim, como consequência da sua desobediência, e ali então, ele experimenta uma vida angustiante. E é isso que eu estou querendo dizer para você, querido. Uma vida sem Deus é uma vida totalmente angustiante. É uma vida que produz angústias que mais cedo ou mais tarde vamos ter que lidar com elas. Mais cedo ou mais tarde, quando a gente sai do shalom, quando a gente coloca Deus de lado, quando a gente decide gritar a autonomia do ser, a gente vai sair do jardim. E o que vai acontecer é que a gente vai viver uma vida angustiante. E o versículo 1, ele começa dizendo para nós o que aconteceu depois que eles saíram. O versículo 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. É interessante isso, porque na cultura antiga ter um filho homem, especialmente ele sendo o primogênito, isso é uma coisa de grande valor, grande valia. Ter um primogênito homem significa a linhagem vai continuar, significa tem futuro para a gente, significa nós não estamos entregues ao acaso e ao alento, à esperança. E ela voltou a dar à luz, e dessa vez ela deu luz a Abel, o irmão de Caim.
E o versículo 2 diz para a gente que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E aqui a gente precisa já parar porque tem um pouquinho de coisa aqui. Quando a gente fala dos nomes bíblicos na Escritura, os nomes eles são extremamente importantes. Os nomes na Bíblia, eles são elementos que a gente não pode deixar passar despercebido. E quando a gente, por exemplo, olha, para o caso de Abraão, que ele antes era Abrão, mas depois ele se torna Abraão, porque mudou a sua natureza, mudou a sua pessoa. Quando a gente olha para o caso de Simão, que deixa de ser Simão e se torna Pedro. Você tem outros casos, Saulo, que se tornou Paulo, e etc. Nome na Bíblia é um negócio muito importante. E nesse caso, especialmente no capítulo 4, é um negócio ainda mais importante. Porque Caim, em hebraico, na língua original que foi escrito, quer dizer aquele que mexe com metal. É o metalúrgico, da Volks, da ABC, paulista. Caim tinha um nome, e o nome dele significava aquele que mexe com o metal. Olha que interessante. Aquele que manipula metal. O metalúrgico. Só que é interessante que o texto diz que esse cara que chama Caim, que chama metalúrgico, ele se tornou um agricultor. Olha que interessante. E o irmão dele, o Abel em hebraico quer dizer sopro, vento. Fala de algo breve. Fala de algo que não tem valor em si. E muito provavelmente Abel recebeu esse nome porque Eva já está contemplando a realidade da vida fora do Shalom, que significa que nós somos como um sopro, nós somos como uma brisa, nós somos como a neblina que logo se dissipa. O homem, depois de ter saído do Shalom, ele se tornou Abel. Ele se tornou uma coisa breve. E a própria história de Abel sequer fala no texto. Você vai ler esse capítulo novamente quando você chegar em casa na semana que vem, você vai perceber que nem a voz de Abel, nem o que Abel falou a gente sabe. Porque o texto não narra para nós nada disso. Então, enquanto você tem o que é metalúrgico, que virou agricultor, você tem aquele cujo nome diz muito claramente a nossa realidade. A vida é breve. A experiência humana é passageira, é vento, sopro. Agora, o que é mais interessante, queridos, é que esses dois indivíduos, eles passam por um dilema que nós chamamos de o dilema da identidade. Porque enquanto Caim, ele tenta encontrar a sua identidade em algo que ele não é, Abel encontra a sua identidade em ser um verdadeiro adorador de Deus. Abel, ele comparece então, ele oferece ao Senhor e oferece as partes gordas das primícias do seu rebanho. E normalmente o pessoal acha que é porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue, é que Abel foi aceito por Deus. Não, é que o que está havendo aqui é que Abel ofereceu as primícias, ofereceu o melhor. Enquanto o texto diz que Caim simplesmente ofereceu da terra. Uma oferta ao Senhor, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto não diz que Caim ele ofereceu a primícia. Abel ofereceu a primícia. É por isso que ele foi aceito. Em outras palavras, a lição de Abel para nós é que, enquanto nós estamos lutando para encontrar a nossa identidade nessa vida passageira, a gente vai encontrar a nossa identidade somente quando a gente se encontrar como adorador do Senhor. E eu não sei se você vive no mundo que eu vivo, mas a lógica no mundo de hoje ela é invertida. Porque quando as pessoas falam assim, olha, a vida é curta, então aproveita. Né? A vida é curta, então extravasa. A vida é curta, então faz o que te der na telha. A vida é curta, então aproveita. O próprio autor do Eclesiastes vai falar isso. A mensagem de Abel ela é um pouquinho diferente. Ela fala, a vida é curta. E porque ela é curta, só vale a pena e ela só vai fazer sentido se ela for na medida em que a gente oferece o melhor da gente para Deus. Nessa brevidade da corrida da vida, e Abel é o exemplo claro disso.
Logo ele morre no texto. Mas ele viveu a sua vida oferecendo o seu melhor para Deus. E a minha audiência aqui, a grande parte são de jovens. E vocês devem estar pensando assim, mas eu tenho muito tempo. Mas tem muita coisa ainda para rolar, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, não é assim que a gente fala? Acredite, a vida vai passar num instante. Aqueles que têm já cabelinho mais branco na cabeça, aquilo que a palavra de Deus chama de as cãs, digna de honra são as cãs. Cãs na Bíblia é o cabelinho branco. Esses vão dizer, passa como um carro de Fórmula 1 na reta de chegada, voa, e logo passou. E Abel está dizendo, é exatamente porque somos todos Abel. É exatamente porque a vida é curta. É exatamente porque somos um sopro. É que a vida só vai fazer sentido e a gente só vai encontrar identidade à medida em que a gente vive na presença de Deus, oferecendo para Ele o nosso melhor. Agora, Caim, ele era pastor de ovelhas. E é muito interessante a gente pensar nessa questão de Caim como um pastor de ovelhas, porque, de novo, aqui você tem um conflito de identidade. Aquele que é o que manipula metal se tornou agricultor. Nos parece que Caim, ele se tornou um agricultor por causa da influência do seu próprio pai Adão, que Adão é dito para nós que ele é um lavrador. Ele foi alguém que manipulou da terra, inclusive a maldição que ele recebeu, ali em Gênesis 3, é que olha Adão, com o suor do teu rosto, meu amigo, você vai tirar alguma coisa da terra. É um lavrador. Então parece que Caim, ele cai naquele drama que muitos de nós enfrentamos às vezes, o drama da tradição familiar. E a gente vai encontrar a nossa identidade a partir daquilo que os outros querem que a gente seja, né? A gente vai encontrar a nossa identidade. Eu vou ser agricultor porque papai é agricultor. Eu vou ser pastor porque papai é pastor. Eu vou ser médico porque papai é médico. Eu vou ser engenheiro porque papai é engenheiro. Eu vou ser isso e aquilo porque a família está dizendo que eu tenho que ser. Isso é uma maneira espúria de tentar encontrar a sua identidade. Tanto é que quando Caim ele comparece diante de Deus, ele é uma personagem. Ele não tem identidade, ele é uma personagem que simplesmente oferece e pratica um rito religioso. Ele vai lá e cumpre o rito. Qual que é o rito que tem que cumprir? O rito de sacrificar. Então, já que tem que sacrificar, ele pega alguma coisa e oferece ao Senhor, que é bem diferente do seu irmão. O seu irmão se preocupa. O seu irmão se prepara. O seu irmão prepara o melhor. Ele cumpre o rito. E aqui você tem dois tipos de adoradores. Aqui você tem dois tipos de indivíduos que, acredite, estão dentro das nossas igrejas hoje. Aquele que encontrou a sua identidade como adorador e fala, antes de qualquer coisa, eu sou adorador do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Então esse, quando comparece diante de Deus, ele entrega alguma coisa que é substancial, ele entrega alguma coisa que faz sentido, ele entrega algo que é reflexo daquilo que ele é. E você tem Caim, aquele que cumpre o rito. Quanto é que tem que dar de dízimo? Eu dou. Tem que cantar? Então eu canto, porque todo mundo mandou cantar. Tem que fazer porque eu faço. Acredite, queridos, a vida fora do paraíso significa um dilema de identidade. Eu lembro que uma vez eu encontrei um alto executivo de uma grande empresa aqui em São Paulo, e eu fui conversar com ele estava angustiado, ele me ouviu pregar uma vez na igreja, e aí ele me chamou, falou, vem cá que eu preciso conversar com você, me levou lá na empresa dele. Eu entrei na sala para conversar com ele, e ele falou assim para mim, começou a contar a história dele, e resultado, a vida dele estava destruída. Ele era um homem que tinha construído um império, era vice-presidente numa grande multinacional aqui no país, mas a sua vida estava destruída, e o seu coração mutilado. E logo eu percebi, acho que às vezes o Espírito Santo fala com a gente, que é pastor, de vez em quando o Espírito Santo fala com a gente. E aí o Espírito Santo logo me soprou uma coisa, esse cara não sabe quem ele é ainda. Um indivíduo de meia idade que não sabia quem ele era.
Aí eu cheguei para ele e perguntei assim, cara, deixa eu perguntar uma coisa para você, quem é você? Como assim, pastor? Quem é você? Eu falei, eu sou o fulano de tal. Eu falei, eu não perguntei seu nome. Eu perguntei quem é você. Aí ele, como assim? Eu falei, seu nome eu sei. Eu quero saber quem é você. Aí ele parou, afrouxou um pouquinho o nó da gravata. Eu sou o pai do fulano e da fulana e marido da ciclana. Eu falei, eu não perguntei quem são teus filhos nem quem é a tua mulher, eu perguntei quem é você. Aí ele, como, pastor? Aí complica, né? Eu falei, não, eu estou querendo saber quem é você, cara. Aí ele pensou um pouquinho mais e falou assim, eu sou funcionário, disse a empresa que ele era, e sou vice-presidente financeiro da empresa. Eu falei, eu não perguntei onde você trabalha nem qual que é o teu emprego. Eu perguntei quem é você. Aí ele, pastor, aí você complica. Eu falei, quem é você, cara? Ele falou, eu sou engenheiro, formado pela Universidade Federal de Itajubá. Aí eu virei para ele e falei assim, também não perguntei onde é que você tirou o teu diploma, ou os teus diplomas. Eu perguntei quem é você. Aí esse homem de meia idade, que tinha construído um império, começou a chorar na minha frente como se fosse uma criança. Aí eu virei para ele e falei, cara, nessa vida, a gente vai ser grandemente tentado a tentar encontrar a nossa identidade em outras coisas que não são o Senhor. E eu tenho a impressão de que esse é o seu problema. Porque a vida fora do jardim nos oferece uma gama de oportunidades e de uma gama de sugestões de identidade. E aí a gente vai ter que viver essa vida angustiante, procurando uma identidade para nós no mercado das identidades. Quem é você? Aí tem gente hoje que se identifica a partir do carro que dirige, da mulher que casou, da empresa que trabalha, das posses que tem, do diploma que tem na parede. Quem é você? Você nunca percebeu isso? Que às vezes a gente identifica algumas pessoas até dentro da nossa igreja. Quem é o fulano de tal? O fulano de tal é o cara que trabalha em tal empresa. Só isso? Não tem nada mais interessante para falar acerca dessa pessoa? Quem é você, Caim? Não sei. Eu sei que o papai era pastor de ovelha, era agricultor. O meu nome diz que eu devia ser, ou talvez uma sugestão do meu ser, que é que eu devia trabalhar com outra coisa, mas eu sou agricultor. E vivo uma personagem. Comparece diante de Deus como uma personagem. Comparece diante de Deus como um indivíduo que não tem a sua identidade própria, por isso não oferece algo que é substancial e aceitável a Deus. A primeira angústia de Caim é a angústia da identidade, porque ele olha para o espelho e não sabe quem é. Ele olha para o espelho e não reconhece aquela pessoa que está ali. Ele olha para o espelho e tem dificuldades de identificar aquilo que ele vê. Agora, o texto diz que a segunda angústia que Caim teve que lidar é a própria angústia da aceitação. Porque o versículo 6, olha só o que o versículo 6 diz assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Olha, não será aceito? A angústia da aceitação. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ter aquele ambiente favorável, onde ele é bem recebido, onde ele é aceito como ele é. A angústia da aceitação. As irmãs na igreja evangélica brasileira, quando elas passam dos 25, elas entram bastante nesse drama da angústia da aceitação, porque às vezes estão solteiras, não foram teoricamente aceitas por ninguém em sua vida, e aí se colocam debaixo de uma pressão maldita. Por quê? Porque não foi aceita. E a gente quer ser aceito. Caim tem a angústia da aceitação. Arde nele um desejo de aceitação, arde nele um desejo de reconhecimento, arde nele um desejo, e o interessante é que ele quer fazer isso com base em performance. Ele quer ser aceito, visto que ele não tem identidade, então só lhe resta ser aceito pela sua performance.
E você já percebeu como a gente às vezes é assim? Não, veja bem, eu sou doutor, tenho um doutorado, então me aceite. Já viu aquele tipo de gente que fala assim, você sabe com quem você está falando? É aquele que grita todos os dias, clamando por aceitação. É aquele que grita todos os dias, desejando e ardendo ser reconhecido. Você sabe com quem você está falando? Eu sou formado na universidade tal. Hoje em dia a gente chegou no cúmulo, com essa bagunça que está esse nosso país, a gente chegou no cúmulo de se identificar como indivíduos que têm previdência privada. Me aceita, por quê? Porque eu tenho um PGBL. Tenho um VGBL. Nesse mundo de reforma da previdência privada, isso se tornou carta do super trunfo, para dizer, me aceita. Vamos falar com você que é mais jovem, tá? Naquela época de desenvolvimento de relacionamentos, em que a gente aceita as pessoas com base naquilo que elas têm, ou com base naquilo que elas aparentam. Já viu isso? Menina, quando quer casar, ela quer casar direitinho, ela tem os sonhos dela, né? Faz a lista, né? Faz aquela listinha, como é que é o meu príncipe encantado? Já viu isso? O meu príncipe encantado. Aí faz a lista do príncipe encantado. E como é que é a lista do príncipe encantado? Ele tem que escovar os dentes, ele tem que gostar de criança, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter um bom carro, tem que estar bem empregado, tem que ser formado, de preferência pós-graduado, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Critério de aceitação. Porque no final das contas a vida, ela fora do jardim do Éden, fora da presença de Deus, a gente vai viver essa angústia da aceitação. Porque lá no jardim, os pais de Caim, eles eram aceitos por Deus. Todos os dias Deus chegava lá e falava assim, vocês não precisam fazer nada para que eu os aceite, nós já desfrutamos de um relacionamento, nós já gozamos de intimidade, nós já estamos aqui vivendo de maneira íntima e perfeita, não precisa haver essa negociação de aceitação. Vai, me dá a tua cláusula aqui, que eu te dou a tua cláusula colar e vamos decidir em que base nós vamos determinar a nossa aceitação um do outro. Não existe isso no Éden. Não existe isso no jardim. Não existe isso no Shalom. Agora, no ambiente da queda, existe. Caim quer ser aceito com base na performance. E qual que é a performance dele? Praticar atos religiosos. Semana passada a gente falou sobre a religião do Éden, que propõe nada mais nada menos do que isso. Se você tem um problema com Deus, pratica as tuas obras direitinho. Porque se você fizer e tiver uma performance nota 10, então você vai ser bem aceito por Deus. Dilema da aceitação. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas acredite, mais cedo ou mais tarde você vai lidar com isso. Mais cedo ou mais tarde você vai ser tentado a dar umas carteiradas, a dizer quem você é. Eu lembro que uma vez eu estava saindo da casa, na época que eu ainda namorava ainda a minha esposa, eu estava saindo da casa dela e fui parado pela polícia. E naquele momento em que fui parado pela polícia, eu percebi que tinha deixado a minha carteira na casa dela. Tinha ficado na bolsa dela. Sabe aquele negócio de casal que deixa os homens, deixa tudo põe na tua bolsa aí, mulher. Então, eu e a Isabela era do mesmo jeito. E aí, beleza, tal, acabou, né? Namorado, acabou, deixei ela em casa, fui embora. Fui parado pela polícia aqui no centro de Santo André. Aí o policial olhou para mim. Pois não, boa noite, boa noite. Por favor, documento do carro e habilitação. Então, seu guarda, veja bem, começou com veja bem, é que tem problema, né? Eu estou vindo aqui da casa da minha esposa, aqui pertinho, bairro Campestre. Só que eu esqueci a minha carteira lá. Então você, por favor, pode descer do carro. Desci do carro, tomei aquela geral bem dada. Aí ele virou para mim e falou, de quem que é esse carro? Eu falei, não, esse carro é meu. Tem documento aí, alguma coisa? Não, ficou tudo na bolsa da minha esposa, da minha namorada, na casa da minha namorada. Aí ele falou, tem como você
entrar em contato, porque desse jeito eu vou ter que levar o carro para o pátio e vou ter que conduzir o senhor para o DP. Falei, então, seu guarda, o que você faz? Sou pastor. Tenta dar a carteirada para ver se ele libera. Me aceita aí. Me quebra essa. Sou pastor. Estou indo para casa. Não, tive que ligar para minha noiva e pedir para ela trazer a minha carteira com os meus documentos. Dilema da aceitação. Quando a gente está em xeque e a gente quer ser aceito, a gente precisa buscar alguma coisa para dizer, olha o que eu tenho aqui para você me aceitar. Olha o que eu tenho aqui para você me valorizar e me reconhecer enquanto um indivíduo que caminha nessa terra. Agora, o texto continua, e aqui eu acho que é onde vai mais pegar para a gente essa noite, que é o dilema da realização. Visto que Caim, ele é um indivíduo que não sabe quem é, e é louco por ser aceito, é óbvio que o que lhe sobra é ser realizado, bem-sucedido. E aqui eu acho muito interessante, porque tem um estudioso chamado, me fugiu agora o nome, Wolff. O Wolff, ele fala um negócio muito interessante, que ele diz que tudo aquilo que o Caim tenta ser, ou tudo aquilo que ele busca realizar, sempre é em relação ao seu irmão. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para nós? Caim, ele é o irmão mais velho, porque a referencial é quem? É Abel, o mais novo. Caim é rejeitado, em referencial a quem? Em referencial ao irmãozinho mais novo. Tudo que ele é em relação a Abel. E o que é mais interessante é que quando você lê esse texto, especialmente aqui no versículo 6, você vê aqui uma reação de Caim, que ela é muito interessante. Diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Espera aí, Caim ficou furioso porque não foi aceito. Foi rejeitado, ficou furioso, se sentiu frustrado. Por quê? Porque ele não obteve o sucesso que ele queria obter. Porque ele não teve o resultado que ele queria ter. Não se sentiu realizado com aquilo que ele estava planejando fazer e obteve o resultado esperado. Sabe a empresa? Sabe a empresa quando não fecha o mês e o resultado não é aquele esperado, como ficam as pessoas desesperadas? A angústia no mês, né? O mês não fechou. A gente fica furioso e angustiado. Porque temos um senso de realização. E, de novo, não é pecado desejar ser realizado. Não é pecado você querer realizar coisas bacanas na vida. Não é pecado aspirar, crescer. Não é pecado nada disso. Essas coisas, elas se tornam razão de angústia quando essas coisas se tornam a razão da nossa vida. E aí a razão da nossa vida se torna o diploma, se torna a realização, se torna ganhar 1 milhão antes dos 30 anos. Outro dia eu estava conversando com um garoto que começou uma startup, está na moda, né? Começou a startup. Startup é um nome bonito para uma pequena empresa. E aí eu falei, e aí cara, e a tua startup lá de games? Games para dispositivos móveis. E aí, cara, e a tua startup? Não, minha startup está indo bem, pastor, legal. E qual que é o teu planejamento? Quais são os próximos passos aí da empresa? Ah, pastor, para a empresa eu não sei não, eu quero ficar milionário antes dos 30 anos. Legal, cara, pode começar. Você tem 7 anos e meio, ele tem 23 e pouquinho. Então, você tem 7 anos aí para fazer o que você precisa fazer, para ganhar 1 milhão de reais aí. Quero ficar milionário. Esse garoto vai perder a juventude dele. Talvez ele fique milionário, porque de fato ele é um indivíduo bem capaz e bem inteligente. Mas é bem possível que nesse processo ele perca bastante da vida, não entendeu a realidade de Abel. A vida é breve. E o que vale no final das contas é ser alguém que é realizado em Deus e não realizado nas coisas que são passageiras e que não nos trazem realização para a alma. A reação de Caim mostra que ele não está se sentindo realizado.
e fica furioso. E esse ambiente é um ambiente perigoso, porque o texto diz para a gente, essa fala de Deus ela é sensacional. Se você fizer o bem, não será aceito. Deus está alertando Caim de uma coisa muito interessante. Nesse momento em que nós nos sentimos frustrados e com raiva do destino que veio sobre nós, é esse o momento em que nós somos geralmente suscetíveis à queda e ao problema. Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque isso é uma performance, isso daqui não é uma coisa do coração. Caim ficou nervoso, se irritou. O texto hebraico vai dizer para a gente que acendeu fogo no nariz. Essa é a ideia do texto hebraico. Pegou fogo na venta. Aí Deus chama ele e fala, cara, cuidado, porque essa posição que você acabou de assumir é uma posição que vai te deixa no estado de vulnerabilidade, porque, cuidado, saiba que o pecado ameaça a porta. E aqui a ideia é que o mal, o pecado, é personificado em um animal que está prestes para o bote. Quem já assistiu Discovery Channel aqui? Claro, né? Sabe quando você vê aqueles documentários sobre a vida selvagem, e aí você vê o leopardo se abaixando no meio da vegetação, para não ser identificado, prestes ao bote? E é interessante essa expressão, estátua à porta, ele está abaixado e está esperando. Agora, é muito interessante você conversar com biólogos, indivíduos que entendem da vida animal, porque dizem os indivíduos que entendem dessas coisas, que esses animais, geralmente eles se abaixam por duas razões. Primeiro, para não serem identificados, óbvio. E segundo, porque eles querem parecer menores do que eles são. Porque caso sejam identificados, não é tão um problema não, é pequenininho, problema pequeno, pecado é assim na nossa vida. Ele sempre vai surgir na nossa vida como um probleminha que é um probleminha. Isso não é problemão. Já viu crente que vira assim e fala, pastor, não sou workaholic, eu sou um cara muito bem disciplinado. Já viu essa história? Isso não é problema, pastor. Ser workaholic, não, de maneira alguma. Porque o pecado ele é assim. E quando a gente chega nesse estágio da frustração com Deus, quando a gente chega nesse estágio, a gente se coloca à mercê do mal. E o mal ele fica mostrando para a gente que nele não é aquilo que ele é. Engana. E quando ele pegou, abraçou e agarrou, já era. Então compete você, Caim, dominar o mal que está à sua espreita. Como é que ele vai dominar o mal? Abaixa a bola. Segura a tua onda. Não fica frustrado. Porque a realização de Caim está baseada naquilo que ele é em relação a Abel. E deixa eu explicar para você melhor o que o Miroslav Volf fala, que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte, a lógica do Volf o negócio é o seguinte, ele olha para o Caim e fala assim, Deus falou alguma coisa sobre o Caim, sobre o Abel. Deus falou sobre o Abel isso. Então, se Deus está certo em relação a Abel, ao dizer que Abel é legal, isso quer dizer que aquilo que eu acho de mim não está certo. Não é verdadeiro. Porque se Deus está certo em dizer que Abel é o cara, ele sabe, ele entendeu esse negócio de viver uma vida para agradar a Deus, ele entendeu esse negócio de aproveitar a sua vida e colocar ela nos propósitos corretos. Então, se ele é o cara, eu que me acho o cara, não sou o cara. O que eu preciso fazer? Ou elimino Deus, ou elimino Abel. O referencial. Aí é por isso que eles chamam Abel e viram, Abel, vamos lá no campo. Vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. E a gente leu aqui a consequência e o relato. O quarto dilema de Caim é o dilema do que eu estou chamando aqui de angústia das raízes. Todo mundo não somente quer identidade, não somente quer essa coisa de ser aceito, e não somente a questão da realização, mas a gente quer fincar raízes. A gente gosta de ter um lugar que é para ser chamado nosso, né? A gente gosta de ter um povo para ser chamado meu. A gente gosta de estabelecer laços e vínculos. Nós temos isso, fomos criados com esse chamado no coração. Não é isso?
Pois é, Caim, ao matar ao seu irmão, ele recebe como punição exatamente o oposto disso. Ele vai ser expulso da terra. Caim, ele quer fincar território, estabelecer terreno, falar que isso, eu conheço aqui, eu sei onde que eu estou, eu sei que essa daqui é a minha área. Essa daqui é a minha área. Por isso que ele é um agricultor, porque não existe agricultor nômade. Agricultor precisa do seu terreno. Agricultor precisa ter à disposição o seu espaço. Agricultor é agricultor, ele não pode se mexer por aí, porque senão ele não vive, porque ele não cuida da terra. Não existe agricultor nômade, porque todo agricultor precisa de uma propriedade onde ele vai se estabelecer ali. Aí então Deus vem e fala assim, porque você matou o teu irmão, maldita é a terra por tua causa, e maldito é você por causa da terra que recebeu o sangue do teu irmão. Então o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um nômade. Você vai ser expulso da terra de onde você está. Você vai sofrer a penalidade que é não ter aquilo que você tanto aspira. Que é não receber aquilo que você tanto deseja. Que é tanto ser o cara. Que é tanto ser reconhecido. Que é tanto estabelecer laços. Estabelecer terra. Estabelecer seu nome. Você vai ser contado entre os nômades, que a gente não sabe quem é, não sabe quando veio, não sabe para onde vai. Esse é o castigo para você. Esse é o meu castigo para você. Então, aquele indivíduo que quer estabelecer... Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. Eu cresci no estado de Roraima. Tá? Meu pai foi pastor lá em Roraima, lá no norte. Nasci aqui em São Paulo, mas logo cedo meu pai foi pastorear em Roraima. Tinha uns 3 aninhos quando eu fui para lá. Cresci lá em Boa Vista, capital. Boa Vista, naqueles anos, lá no início dos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90, se hoje continua sendo para nós aqui, em referência a nós, o fim do mundo, né? Lá ainda era, nos anos 90, era mais que o fim do mundo. Agora, era muito interessante porque na cidade você tinha as propriedades que eram conhecidas como das famílias, tradicionais da cidade. Não, porque esse terreno aqui é dos Silva, esse terreno aqui é dos não sei quem, esse terreno aqui é de não sei quem lá, essa propriedade aqui é do não sei quem. São as famílias tradicionais do local. Por quê? Porque fincaram terreno ali, estabeleceram-se ali, fizeram o seu nome ali, fizeram a sua história ali, fizeram-se conhecidos ali. Então não podia entrar. Eu lembro que vizinho nosso lá tinha um terreno de um médico hematologista. Eu fui aprender o que era hematologista muitos anos depois. Mas todo mundo falava, né, do doutor Hélio, que era um hematologista, que tinha inclusive um laboratório ali perto da nossa casa. E ele tinha no terreno dele uma mangueira, mano, que era cada mangona assim que dava, que você não acreditava. Que a gente roubava de vez em quando as mangas do seu Hélio e botava lá uma tarde as mangas na geladeira e depois comia a manga gelada. Naquele calor de Roraima, era a melhor coisa que tinha na face da terra. E era muito interessante porque a gente tinha lá no terreno, era um terreno que ainda não tinha nada, era um terreno meio baldio inclusive, só que tinha mangueira lá. E a criançada na época da manga ficava desesperada, porque aquela mangueira ficava carregada de manga. E a gente queria entrar na propriedade do seu Hélio. Aí o seu Hélio, para ajudar, ele colocou um Rottweiler lá, um cachorro feroz no terreno lá, para não deixar a molecada entrar. Só faz isso quem estabelece laço, quem finca raízes, quem se coloca no local, quem se estabeleceu. Aquilo que Caim tanto aspira, quero me estabelecer. Exatamente porque você matou o teu irmão, você não vai se estabelecer em lugar nenhum. Porque estabelecer-se é o primeiro passo para você construir o seu nome. Estabelecer-se é o primeiro passo para você achar aceitação. Estabelecer-se é o primeiro passo para a realização. Então você não vai se estabelecer, Caim.
Agora, eu não vim aqui simplesmente dizer para você que quando a gente se afasta de Deus, a gente tem uma angústia de identidade, uma angústia de aceitação, uma angústia de realização e uma angústia de fixação. De novo, eu comecei esse texto, esse tempo nosso aqui, falando que o texto não é sobre um assassinato, é sobre um estilo de vida, é sobre uma realidade e um ambiente. E aí eu queria que você lesse comigo o versículo 15. Vou do 13, diz assim: disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. O interessante é que Caim aqui, ele simplesmente diz assim, eu não estou arrependido de ter matado, ele não demonstra nenhum arrependimento. Ele está preocupado com as consequências do seu pecado. Ele está preocupado com o fruto maldito das suas ações. Mas ele não está preocupado por ter matado alguém. Ele não está preocupado por ser um assassino. Ele não demonstra nenhum remorso, nenhum problema. O que faz com que ele fique preocupado é que ele está falando, Deus está impondo sobre mim algo que é duro. Deus está impondo sobre mim, como consequência do meu crime, algo que não consigo suportar. E aí ele diz no versículo 14, hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Aí surge a história da marca, né? Deus então colocou uma marca em Caim. Todo mundo fala que é a primeira tatuagem da história. Não sei se é a primeira tatuagem da história. Acredite, existem teólogos de renome que escrevem livros propondo que ali rolou uma primeira tatuagem. Não sei, tá? Então se você veio hoje achando que você ia esclarecer essa dúvida, não vou esclarecer essa dúvida para você. Mas o que a gente sabe é que essa marca que foi colocada em Caim estabelecia que Deus era o protetor de Caim, muito embora Caim ainda não tivesse e nem quisesse reconhecer o seu Deus, nem quisesse andar como o seu Deus espera que ele ande. Deus ainda assim está dizendo, eu vou proteger você, Caim. Ainda que você esteja nessa situação, eu vou proteger você. Ninguém vai matar você, porque eu vou colocar uma marca em você, e que quem matar você, esse vai ser vingado 7 vezes. O que eu vim dizer para você essa noite, queridos, é que, embora nós tenhamos decidido viver a leste do Éden, numa vida angustiante, numa vida terrível, Deus ainda assim derrama a sua graça. Deus ainda assim, Ele é um Deus bondoso que nos protege. Deus ainda assim é um Deus que não deixou de amar, não deixou de dizer para aqueles que Ele chama e fala, olha, você tem a minha bênção. E ainda que você tenha feito algo horrível, ainda que você nem reconheça essa coisa horrível que você tenha feito, ainda assim, a minha bondade está sobre você. Querido, essa é uma coisa que eu entendo como a lição da bondade. E eu termino contando uma última história para você. Quando eu era criança, lá em Roraima, lá na frente da nossa casa tinha um gramado. Porque a nossa casa era uma casa que tinha assim, a gente não morava em apartamento, a gente morava numa casa mesmo de quintal. E tinha um gramado assim no quintal, na frente. E eu nunca fui muito bom de futebol, mas de vez em quando eu gostava de bater uma bolinha com os meninos da rua. E o que aconteceu? Meu pai virou e falou assim, olha, eu sei que você adora esse gramado, mas eu acabei de instalar uma torneira aqui nesse gramado, então você não pode mais jogar bola nesse gramado, porque você vai chutar a bola nesse gramado e você vai destruir esse gramado. Você vai destruir essa torneira. Então eu falei, tá bom, pai. Odiei a ordem do pai, não posso brincar no gramado. Eu lembro que eu tinha uma chuteira de futebol society que era do Romário, assinada pelo Romário. Se você tem mais de 30, você sabe quem foi o Romário. Hoje você é geração Neymar. E aí eu lembro que eu olhava para aquele gramado e me dava uma angústia. Por quê? Porque eu queria jogar bola no gramado.
Aí um belo dia meu pai saiu de casa, pegou o carro, saiu, falou, vou demorar. Eu falei, vai demorar? Vou. Chamei a molecada do bairro, da rua ali, falei, vamos jogar bola. Aonde, Zacão? Vamos lá em casa. Ô, velho, seu pai falou que não é pra gente jogar bola lá não. Vamos lá em casa, tá de boa. Fomos para casa. Chegamos lá, o que aconteceu? Gente, eu sou perna de pau, tá? A gente vai bater as nossas bolas aqui na igreja, a gente vai jogar umas nossas bolinhas aqui, já estão articulando aí o futebol society da Urbana e tal. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se eu quisesse ficar a tarde inteira ali tentando intencionalmente acertar aquele cano, eu jamais ia conseguir. Mas baixou em mim o espírito Roberto Carlos, que eu mandei um canudo ali na bola que acertei certinho no cano. E foi um chafariz no gramado. Sabe quando você fica, por um minuto você deixa de viver, assim, o mundo para, sabe? Você fala, cara, eu estou perdido. Ferrou muito. E é muito engraçado, porque a bola bateu no chafariz, o cano estourou, cadê os amigos? Fugiram, saíram correndo os meninos. Me deixaram lá sozinho. Falei, e agora, o que eu faço? Agora o que eu faço? Eu vou fechar o registro. Fechei o registro da casa. Acabou o chafariz no gramado, dei uma mais ou menos ali, tal, como quem não quer nada, peguei minha bola, para dentro de casa. Lá pelas tantas, meu pai já tinha voltado e tal, de repente a moça que trabalhava lá em casa, ela virou assim, pastor, acabou a água. Meu pai, como assim acabou a água? Acho que a caixa d'água esvaziou. Como assim esvaziou? Aí ele foi lá, olhou, viu, mas de fato tinha acabado a água. Aí ele falou, tá sem água na rua, não sabia e tal, não sei o quê. Aí ele foi olhar, foi ver o que estava acontecendo, foi no registro. Olhou o registro, falou, registro fechado. Abriu o registro. E o chafariz começou de novo no meio do gramado. Aí meu pai virou para mim e falou assim, filho, vem cá. Falei, vou. Ele falou, eu tenho uma coisa para perguntar para você. Eu falei, eu já sei que você vai me perguntar. Você estava jogando bola? Estava. Aí meu pai virou para mim e falou assim, você sabe o que você merecia, né? Eu falei, sei. Só que dessa vez eu não vou bater em você, não. Como é que é? Não vou bater em você, não. Por quê? Porque você confessou. Você falou que você estava jogando bola, você quebrou. Então eu não vou bater em você, não. Eu falei, tá bom, pai. Obrigado. Aquilo foi constrangedor para mim. Porque se eu recebo uma surra, o que acontece? Paguei a pena. Agora, por que não recebi a surra, aquilo que merecia? Aquilo me constrangeu. E eu nunca mais voltei a jogar bola naquele gramado. Porque a graça educa muito mais do que a justiça. Porque o amor, ele é mais didático do que a justiça. É por isso que o nosso Abel maior, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, enquanto vocês vivem uma vida de derramar sangues de Abéus, eu vou derramar o meu sangue, para que vocês tenham que viver uma vida que não é uma vida fora do Éden, angustiante, mas para que vocês vivam uma vida que é uma vida que, ainda que estejam fora do Éden, vocês conseguem andar segundo o meu padrão e segundo a minha graça. Vocês não atiram mais pedras uns nos outros e não matam mais uns aos outros. Por quê? Porque eu já morri e vocês não precisam mais disso. Hebreus 12, versículo 24, fala que Cristo, o outro Abel, ele ofereceu o sangue de uma vez por todas por causa da graça. Enquanto o sangue de Abel ele clamava por justiça, o sangue de Cristo proclama a graça. E é Deus dizendo, eu vou colocar uma marca em você, ainda que você não mereça. E vai. E ninguém vai te matar.
Baixa tua cabeça. Abel é um homem angustiado. Um indivíduo que não faz nem ideia de quem ele é. Um indivíduo que é corroído por uma angústia de aceitação, por uma angústia de realização, por uma angústia de fixação. Que teria tudo para receber juízo de Deus, mas ainda assim recebe graça. É isso que eu vim dizer para você essa noite. Alguém já morreu na cruz para que a gente pudesse viver não mais como viveu Caim, longe do Éden, longe da presença de Deus, longe do Pai, longe do Criador, porque esse paradigma não é mais nosso, porque o sangue de Cristo proclama a graça, e Ele diz: você não precisa mais. Então a história de Caim é uma história que é a história do amor constrangedor, a história daquele que merecia juízo, mas recebe graça, e por causa disso é ministrado por Deus, por causa disso é chamado por Deus. Fala: deixa de ser Caim, seja Abel, deixa de ser assim, deixa de ser alguém que tenta encontrar a tua identidade em outras coisas que não em mim. Deixa de ser um indivíduo que anda com essa sede, com essa angústia de aceitação e de realização. Deixa de querer ser aquele que vai querer construir o seu império local. E para isso, se for preciso matar e derramar sangue para isso. Para com isso. O Cristo já morreu. E quando eu vou para Cristo, eu encontro a minha verdadeira identidade. Quando eu vou para Cristo, eu sou aceito. Quando eu vou para Cristo, eu encontro verdadeira realização. E quando eu estou em Cristo, eu estou no lugar onde eu posso estar e onde devo estar. Então a marca diz: Caim, não seja mais assim. Vai e não peques mais. Vai e não vive mais segundo esse paradigma. Vai e não vive mais essas angústias. Vai e deixa de ser quem você é para se tornar uma pessoa melhor. Pai, nós estamos aqui hoje aprendendo com esse indivíduo chamado Caim, cheio de angústias, cheio de problemas e mazelas dentro do coração, com desejo ardente de identidade, de aceitação, de realização, de construir os seus impérios, que faz o que faz por causa de tudo isso. Mas obrigado, porque o que brilha nesse texto, Pai, não é simplesmente alguém que fez o que fez porque tinha alguma sede, mas o que brilha nesse texto é a tua graça sobre a vida de Caim, constrangendo Caim, dizendo: Caim, ainda que você não mereça, eu vou derramar a minha graça sobre você. E Pai, todos nós somos Caim. Todos nós estamos trabalhando e lidando com essas angústias. Todos nós temos essas fomes na alma. E não permita, Pai, que a gente acabe como Caim, metendo o pé pelas mãos, fazendo aquilo que não deve, motivado por uma angústia que não faz o menor sentido. Mas ajuda-nos a confiar que temos um Deus gracioso, que embora mereçamos juízo, embora mereçamos ser fulminados, o Senhor decidiu derramar o sangue do Teu Filho, não para proclamar somente juízo, mas especialmente para proclamar a Tua graça. Então, Pai, que esse Teu amor nos constranja essa noite. Que esse Teu amor, ó Pai, nos leve para
para viver uma vida longe, distante desse paradigma de Caim. E que a gente encontre a nossa identidade em Cristo. Que a gente encontre a nossa aceitação na cruz. Que a gente encontre a nossa realização em Te servir. E que a gente esteja fixado não somente em lugares, ó Pai, onde nós estamos, mas especialmente que a nossa fixação seja o Senhor Jesus Cristo, o reino do Seu amor e a Sua graça. Então tira de nós, ó Pai, toda e qualquer sede de Caim. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.